E aí, galera? Aquele abraço, boa semana pra todo mundo. Marcelo Doó na área com a camisa da Chape o Verdão do Oeste, porque Série B você assiste na Rede TV toda quinta e todo sábado, estamos juntos por lá. Seguinte, nenhum narrador tomou mais pancada nas últimas 24 horas do que Carlos Eduardo Galvão Bueno. O Galvão fez o seu segundo jogo lá na Amazon Prime, Santos e Fluminense, Fluminense e Santos no Maracanã. O primeiro jogo foi lá no Corinthians e nesse vídeo aqui eu vou aqui, não preciso ficar apontando os erros deles, porque todo mundo já fez isso, né? E também não tô aqui, repito, para ficar analisando o trabalho, criticando, apontando, descendo pau em colega de profissão, não faço isso. O que eu quero com esse vídeo é trazer as coisas que as pessoas apontaram que ele fez e que para o torcedor santista foi bem ruim, né? Foi bem triste, para que você que narra, para você que quer narrar, para você que está aprendendo, para você que já faz, não repita isso, né? Porque todos nós estamos sujeitos, tá? Não é porque é velho, não é porque está sem ritmo, não é. São coisas que podem acontecer com qualquer um. Na live do Caçapa, nesta quarta-feira, 12h30 da tarde, nós vamos apontar esse tema aí do etarismo, que as pessoas falam que de certa idade para frente você não pode mais narrar. E não é a idade que representa isso, há casos concretos de pessoas que estão narrando e narrando bem, com mais de 80 anos. Quer um exemplo? José Carlos Araújo adaptou o seu corpo, o que ele consegue fazer, e ele transmitiu o mesmo jogo ontem. E o gol do Fluminense foi muito bem narrado, inclusive, com muita vibração. Dá pra ver ele na cabine lá, vibrando com o gol. E é sobre isso, né? Mas enfim, vamos pro vídeo. Se você gostar, deixa o like. Se você não gostar, pode deixar o dislike. Eu quero também saber o seu comentário sobre isso aqui. O que você viu o jogo? Leu sobre ele? Concorda com as críticas ou não? Enfim, vamos falar dos erros. Ele chamou Santos de Corinthians pelo menos 6 vezes ao longo da transmissão. Ele estava no Maracanã e não estou passando pano, estou aqui explicando, não justificando. O uniforme do Santos era branco com calção preto, muito parecido com o uniforme do Corinthians, e que era o jogo que ele tinha feito no meio da semana, né? Aliás, no sábado anterior, né? Nem no meio da semana. Então, uma primeira confusão é ruim, mas passa, né? O problema não é só a confusão. O problema é que o Corinthians é o maior rival do Santos. E aí você começa a maltratar o torcedor do Fluminense, um torcedor que já é um torcedor marcado por essa história de que a mídia meio que despreza o clube. Então, doeu, né? E com razão. Como não fazer isso? Acho que tem duas coisas básicas, e normalmente, como dizia um chefe meu, é no ódio, é no, é no fácil, no óbvio que a gente se perde, né? Eu acho que havia ali uma preocupação maior com o Fluminense na transmissão. Por estar no Maracanã, você acaba envolvido pelo ambiente e talvez por uma questão de audiência, de proximidade do Galvão com o Rio de Janeiro. O Galvão não fazia jogo do Santos há muito tempo, mas muito tempo mesmo. É... Mas aí precisa ter um cuidado. E aí vai um primeiro conselho para todos nós, né? Acho que vale para mim também, vale para todo mundo. A concentração num jogo, ela precede a transmissão, tá? E eu não estou falando do dia do jogo, eu estou falando dos dias que antecedem ao jogo. Que antecedem o jogo, melhor dizendo. Você tem que ir para a transmissão muito focado no que você tem que fazer, principalmente nas coisas mais óbvias. Quem é que vai jogar? E eu entendo porque também faço muitas coisas além de narrar e tenho mais de um trabalho. Faço Série A, faço Série B, faço NFL, né? Faço outras coisas. Estou aqui gravando vídeo, tem a Liga dos Narradores aqui que a gente cuida com muito amor. Mas o meu foco é narrar futebol. E aí, quando o nosso foco é narrar futebol, você se preocupa em olhar, observar, dar uma olhada, estudar.
e os dois, né? Os dois times. Acho que faltou esse cuidado da parte dele. É, E aí você às vezes negligencia algumas coisas e é normal um cara do tamanho dele, com a experiência dele, né, com o tamanho que ele tem, é normal você às vezes achar que você vai chegar lá e vai fazer porque você sempre fez, né? E nem sempre é assim. É preciso ter cuidado. E aí o cuidado que eu falo não é um cuidado, mas é um cuidado porque eu não posso errar, porque senão eu vou entrar nos trending topics. Não, 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 não. A preocupação não é nem com o canal que você está transmitindo. A preocupação é com o torcedor. O torcedor é o seu cliente. E é isso que muitas vezes falta para os narradores, sabe? E eu me coloco nisso também, porque muitas vezes a gente faz pra gente mesmo a transmissão. A gente quer se ouvir, a gente quer se admirar, porque, poxa, eu tô aqui, ó, eu era um ouvinte, agora eu tô aqui narrando. Tem isso um pouco, em todos nós tem um pouco disso, tá? Mas a gente transmite pro torcedor. E quando a gente comete um erro desse tantas vezes, você tá agredindo o torcedor. Mas agredindo mesmo. Não é uma coisa assim, ah, foi uma falha. Não. 7 vezes, gente, pelo menos eu soube, né? Eu não vi todos os erros, vi alguns. Machuca, entendeu? O torcedor. Porque você tá chamando o seu time do coração. Imagina, alguém tá chamando o time na televisão, você só tem aquele lugar para assistir o jogo e você tá ouvindo o locutor dizer que o seu time é o maior rival. Isso mostra duas coisas: um desprezo e aquela velha coisa que a imprensa puxa sempre para o Corinthians porque tem mais torcida. Então, olha, assim, um erro simples, olha quanta coisa ele desencadeia. E a gente precisa pensar nessas coisas quando a gente vai para a transmissão. Porque senão a gente comete esse tipo de erro, sim. E não é a idade, isso independe da idade. Depende da idade. Já aconteceu, o próprio Galvão contou isso no livro dele que eu tenho aqui. Na primeira Copa do Mundo, acho que ele fez, ele confundiu o. Ele trocou os times por causa do uniforme. Acho que era um jogo da Alemanha Oriental, uma coisa assim. Ele trocou o uniforme. E ele descobriu com, sei lá, 10, 15 minutos de jogo. Só que, numa outra época, Tubo, ele estava no estúdio, jogo Copa de 74, acho que era, ou 78, na Argentina, enfim, imagem ruim. Ele estava no Maracanã. É uma coisa assim que não tem muita desculpa. Ele pediu desculpas no intervalo, fez de novo. Então, não foi legal. Isso realmente não foi legal. Aí, eu tô vendo aqui no Twitter, tá? As coisas que as pessoas estão reclamando dele e tô fazendo vídeo em cima disso. Chamou o Cano de Martinelli. Acontece. Acontece. Não sei quantas vezes ele fez isso, mas acontece. Eu acho que esse nem é um erro tão grave a partir do momento que aí entra. Tá sem ritmo, faz tempo que não narra no estádio, que é o segundo jogo, não conhece direito os jogadores, porque é aquilo, né? Ele tem as coisas dele, ele é um empresário, tem o programa dele na Band e tal. A narração é mais uma atividade dele. Ele não vive 100% como eu vivo 100% esse negócio. Então, acontece. Não deve acontecer. Como é que você evita isso? Vendo onde o cara tá em campo, cor de chuteira, cabelo, nem sempre o número da camisa. E ontem eu cometi um erro no gol do Cruzeiro, lá no Morumbi, chamando o Wanderson de Caio Jorge, porque o número da camisa do Cruzeiro não dá para ler. Uma coisa horrorosa que a Adidas fez. E que eles fazem muito, né? Eles não respeitam ninguém, essas empresas que fazem camisa, né? Eles não pensam no outro. Eu não sei quem é que faz esses designs, mas enfim, isso é outro papo para outro vídeo. E as chuteiras dos dois eram amarelas. E aí eu confundi. Mas não só eu confundi, né? Mas confundi. Então acontece. Chamou o Zé Ivaldo por Zé Inaldo. Não conhece o jogador, não repetiu a escalação antes, não acompanhou o noticiário, é,
você precisa saber, assistir jogo antes, e para não cometer esse tipo de erro, né? Esse é outro tipo de erro que também eu repito, eu vou bater sempre nessa tecla, não é a idade, não. É muitas vezes não se preocupar com o simples. Ah, não, não. Zé Ivaldo, pô. Esse aqui é o Zé Ivaldo. E aí você vai errar. Você vai errar. Se você não se preocupar com o básico, você vai errar no básico, tá? Reclamou que tem muito gringo no Brasil, conversou 70% do jogo, reclamou de nomes compostos 2 vezes. Aí é uma coisa, gente, que aí eu não vou chamar isso de erro, não. É um estilo de muita conversa, que às vezes um jogo ruim exige, e acho que foi o caso, porque o jogo ontem foi bem ruim, entre Fluminense e Santos. O Kleber Machado faz isso muito, outros, o Silvio Luiz cansou de fazer isso, né, de conversar. Quando você começa a conversar, você começa a colocar para fora suas teorias e às vezes você vai dizer coisas que as pessoas não gostam. Faz parte, tá? Você pode ser um narrador que só narre. Não se posiciona, tem lá, ele tinha 2 comentaristas, 2 repórteres, tinha um monte de gente lá para falar do jogo, não precisava ele comentar, né? Mas ele entendeu que para tocar um jogo ruim ele precisava disso. E como ele é o Galvão, ele sempre fez isso. E a marca dele, as pessoas, ele achou que as pessoas iam, de alguma maneira, repercutir o que ele está falando. E é verdade, né? Tá aqui. Então eu não vou considerar isso um erro, não. Acho uma coisa dele e as pessoas vão gostar ou não vão. E o objetivo dele, na verdade, com isso é apenas expor a opinião dele. Ele sempre foi um cara meio polêmico mesmo, ele gosta disso. Então tá tudo certo. Confundiu o Neymar com o Guilherme. Veja bem, né? Então, pode ser visão, pode ser. Mas não dá pra confundir o Neymar com o Guilherme, né? Assim, o Neymar usa uma coisa aqui no pulso, tem um jeito de correr, ainda mais agora com essa lesão no joelho aí. A perna dele tem uma perna dele que tá um pouco mais curvada que a outra. O Guilherme tá sempre na ponta esquerda, né? O Neymar flutua o campo todo. Então, são coisas que você pode evitar tendo total atenção ao jogo. Total, mas isso não é na hora. E é isso que a gente precisa entender. E às vezes a gente lá na Liga dos Narradores, a gente lê, né, muitas coisas que acontecem com os meninos que estão lá. Se você não está na Liga dos Narradores ainda, o QR Code está aqui. Vá conhecer a melhor comunidade de narradores esportivos do Brasil. Tem aula online que eu gravei, tem encontro exclusivo, né, via internet, tem grupo de Telegram que a gente conversa todo dia, de lá que eu estou tirando essa história aqui. Tem uma série de coisas muito, muito, muito legais e a cada mês é atualizada, as aulas são atualizadas, módulos novos. É uma educação continuada para narradores esportivos, está aqui para você no QR Code. E de lá eu vejo sempre coisas que acontecem às vezes. Um bordão que o cara preparou e aí na hora do jogo ele esqueceu alguma coisa e tal. Eu fiz muito isso porque a gente não treina para o jogo. Jogador treina, árbitro treina, narrador tem que treinar também. Tem que repetir em casa, tem que falar no carro. Vai fazer o aquecimento? Repete o bordão, lê a escalação, faz um cara crachá ali, pega na internet a foto do cara, pega um guia desse aqui da Placar e dá uma olhada, poxa vida, o Matheus Bidu tem essa carinha aqui, o cabelo dele é assim, assado, banana. Faz o óbvio. Porque quando chegar na hora de você entrar no ar, você tá, pelo menos você não vai errar o óbvio. Não é que você não vai errar, você vai errar, mas você não vai errar o óbvio. Para você principalmente e sempre, gente. Isso vale não só para narrador, para comentarista, para repórter. A gente trabalha para o torcedor. A gente precisa ir para o ar pensando no torcedor. Qual é a pior coisa que um torcedor pode ouvir de um narrador? Confundir o seu time com o time rival. Isso realmente não tem como. Eu, narrador, entendo o que aconteceu. E tô aqui dizendo, falta de ritmo, falta de treino, o uniforme, e uma certa falta de atenção.
Mas o torcedor não entende, ele não é obrigado a entender. Eu tomei alguns cuidados, já falei isso num outro vídeo aqui no YouTube, vou deixar o card aqui. Quando eu fui fazer a estreia na Série B, eu conversei com um cara do Curitiba, torcedor do Curitiba, para entender o torcedor do Curitiba, porque eu não conheço. Eu assisti vários podcasts da Chape, entrei lá na Rádio Oeste Capital, assisti os debates, porque eu queria entender o clima, como é que tá o torcedor da Chapecoense com o time. Tá confiante? Não tá? Tá bravo? Não tá? Esse torcedor que, poxa, de 2016 para cá, só tá tomando pancada. Esse cara, como é que ele tá se sentindo? Porque é para eles que a gente faz. Não é para o nosso chefe, não é para nós. Então, eu acho que esse cuidado, às vezes um cara consagrado, um dos melhores e maiores narradores de todos os tempos, que já tem uma carreira, ele às vezes acha que ele não precisa voltar alguns passos porque ele sabe fazer. E aí acontece o que aconteceu. Eu tenho certeza que mais 2, 3 jogos ele vai voltar a ser o que era com as limitações que ele tem. Porque aí sim, a idade, o corpo limita algumas coisas na nossa atuação numa das funções mais difíceis no jornalismo esportivo, que é a narração. Mas se você for sábio, se você cuidar bem do seu corpo, se você levar a profissão a sério, você consegue continuar performando mesmo com idade. Repito, José Carlos Araújo, Rádio Tupi, para mim é a maior prova disso. Ele tem 84 anos e ele continua narrando corretamente, dentro das suas limitações. Gostou? Quero saber o que você acha aí. Comente, inscreva-se no canal, todo dia tem vídeo para você. Vamos juntos falar de narração, falar de futebol aqui no nosso canal. Quarta-feira tem live do Caçapa, 2h30 da tarde. Até lá.